Ainda na segunda-feira. Ele amaldiçoa, vocês estão acompanhando ali no tempo. Ele amaldiçoa aquela figueira e deixa como exemplo para os seus discípulos. Eu me lembro que quando eu estava estudando ainda, no início dos estudos de teologia, eu achei interessante isso, né? Porque nós lemos, examinamos essas coisas e começamos a fazer inferências, né? Começamos a pensar, a raciocinar e fazer aqui algumas indagações, alguns questionamentos. E eu pensando assim, interessante, porque se não tinha fruto naquela figueira, né, acredita-se que porque não era época do fruto. Mas por que Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto se não estava na época do fruto? Então o que eu comecei a raciocinar e entender é que quando Jesus é Deus, sim, para alguns aqui, Jesus é Deus, sim, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, sim, ele não é o Todo-Poderoso, sim, ele não é o dono de todas as coisas, sim, tudo não foi feito por ele e para ele são todas as coisas. sim. Então isso significa que onde ele passar, todos nós temos que servir. Tudo que respira louva o Senhor, adora o Senhor, e tudo que tem vida deve servir a Deus. Mas está falando de uma planta, de uma árvore, não interessa. Tudo que tem vida serve a Deus. Dele acabar com o comércio dentro do templo, tem uma importância, comercializando na casa de Deus. E qual a importância da Bíblia narrar? E Jesus, ele mesmo, verbalizar que a oferta daquela mulher era uma oferta muito importante, faltando 3 dias para a sua crucificação. Então nós temos que nos atentarmos em relação a isso, irmão. Se diz que 3 dias antes da sua crucificação, ele para no templo e observa aqueles que estão levando as suas ofertas para o templo, então isso é um grande significado para o Senhor. E qual o significado daquelas 2 moedas? Não é o valor, não é a quantidade, é porque a mulher havia dado tudo que ela tinha. Então, por muitas vezes, nós damos o sobejo. Por muitas vezes o que nós estamos ofertando para o Senhor é aquilo que está sobrando, mas ele deixa registrada essa viúva com 2 moedas, porque ele diz, ela ofertou muito mais que todos vocês, porque ela ofertou tudo que ela tinha. Então, antes de ser morto e ser assunto ao céu, Jesus deixa registrado isso para que nós possamos entender que precisamos oferecer a Deus sempre o nosso melhor. Quem está aí, dá uma olhada na Bíblia Sagrada. Em Mateus capítulo 24, que nós conhecemos o sermão da montanha. Então ali ele começa, bem-aventurado é tu, bem-aventurado, bem-aventurado. Ele fala sobre os acontecimentos, né, que antecederiam a sua morte, e fala também dos acontecimentos que seriam após a sua morte. Ele fala da perseguição que estava por vir. Ele fala que aonde houver